Pessoal, mesmo esquema de sempre, qualquer dúvida, perguntem, ok? Curiosidades, né? Também alguma coisa que você saiba aí, que você queira agregar na aula, fique à vontade, tá? De fazer a sua contribuição também. Vamos lá, então. Qual é o objetivo, né? Os objetivos da aula de hoje? Bom, hoje nós iremos estudar aí um pouquinho, né? O elemento químico hidrogênio, configuração eletrônica, né? Formas de ligação, NOx, né? Os estados de oxidação possíveis, os isótopos, a abundância e ocorrência aí no universo. Estudar algumas das propriedades físico-químicas, né? Energia de ligação, comprimento de ligação, densidade e solubilidade em água, né, do gás hidrogênio, substâncias simples aí do elemento hidrogênio. Estudar a obtenção deste gás, né, a partir da reação de ácidos minerais com certos metais a partir da eletrólise da água. E vamos fazer uma reflexão também, né, sobre essa obtenção aí do gás hidrogênio, né, a partir dos metais, né? Será se todos os metais reagem, né, com ácidos, né, liberando gás hidrogênio? Vamos lá então. O símbolo químico aí do hidrogênio é o H, né? Aliás, essa simbologia ela vai surgir ali no século XIX, até então era uma confusão generalizada, né? E o químico sueco, né, o Berzelius, ele vai propor esse tipo de simbologia que nós utilizamos nos dias de hoje. E o símbolo do elemento químico hidrogênio é o H, coincidindo aí, né, com a inicial do nome. Nem sempre coincide, né? Por exemplo, se você pega o mercúrio lá é Hg, né? Hg. Tem nada a ver, né? Mercúrio começa com MHg com HIG, né? Então não tem a ver com o inicial do nome, nem sempre coincide. No caso do mercúrio é por causa das funções, né, que ele tinha antigamente, o hidragiro, né, aquele que dissolve ali a prata, né? Aí vem do Hg. No caso do hidrogênio coincidiu aí a inicial com o nome do elemento, símbolo H. Vamos lá então. Bom, esse carinha aí, o hidrogênio, é o elemento mais abundante no universo, né? É o que mais tem, como nós dissemos anteriormente, na nucleossíntese, né? Ou nucleogênese ali dos elementos, em algum momento os elementos foram criados, né? Em algum momento. E a teoria, né? A teoria mais aceita hoje, que tenta explicar isso daí, né? A partir, dentro aí de um contexto científico, né? A teoria do Big Bang, né? E nesse caso, ali é dito, né, que primeiramente foram formadas as partículas elementares, depois de um tempo, né, o núcleo foi formado depois de um tempo, né, e sempre que depois de um tempo, né, a energia do universo estava diminuindo, né. Então, depois de um tempo, quando a energia diminuiu, o elétron encontrou o núcleo e assim por diante, né. E o elemento mais fácil de ser feito, de ser produzido aí, é o hidrogênio, né, porque ele tem apenas um próton, né. Tanto que o H+, ele é conhecido como próton, né? Por quê? Porque quando você tira um elétron do hidrogênio, só sobra, né, o próton. Ele fica literalmente apenas um próton. Então, o hidrogênio é um elemento pequeno, fácil de ser produzido, portanto, é o mais abundante no universo. Não é o caso do planeta Terra, né? Segundo os dados geoquímicos, né, ele é o 12º mais abundante, né, em massa no planeta Terra. Vamos lá, então. Possui propriedades químicas e físicas variadas, forma compostos mais do que qualquer outro elemento. Interessante, né? A questão do hidrogênio, porque ele só tem próton. No caso dos outros isótopos, nós veremos, né, que pode ter a questão do nêutron, né? Ou seja, um nêutron ou dois nêutrons, dependendo do isótopo. O hidrogênio só tem um elétron, né? É interessante que na química
é focado essa questão, né? A questão da eletrosfera. Não que o núcleo não importa, mas as transformações químicas, elas acontecem na eletrosfera. É ali que o elétron será retirado, ou nos orbitais, né, serão colocados elétrons de um outro átomo, de um outro elemento químico, formando ali uma ligação química, né, que pode ser interpretada à luz aí das teorias vigentes. Então, a eletrosfera é a parte que mais interessa, né, para a química, porque ali é onde ocorrem as transformações químicas. E o hidrogênio só tem um elétron, né? Interessante, né? Então, se a gente fosse pensar, né, nessa forma proporcional, né, quanto mais elétron, maiores, mais versáteis, né, são as propriedades químicas, né, o hidrogênio não seria um bom candidato. Na verdade, não é bem isso que ocorre, né? Apesar de ter apenas um elétron, como está escrito aqui, essa parte eu retirei inclusive do livro do Peter Atkins, né, Química Inorgânica, ele forma compostos mais do que qualquer outro elemento, né? É muito interessante. Como eu disse, tem apenas um elétron, né? Qual é a configuração eletrônica do hidrogênio? Um S1, né? Apenas um elétron em um orbital do tipo S. E esse elétron, ele está bem unido ali ao núcleo, né? Por quê? Porque o orbital do tipo S, segundo os físicos, ele proporciona, né, essa aproximação maior do elétron ali no núcleo. E ele está firmemente ligado ao núcleo, ao próton. É interessante que o hidrogênio, com relação aos estados de oxidação, né, ele pode ter o estado de oxidação menos 1, nesse caso seria o íon hidreto, né, funcionando, portanto, como uma base forte de Lewis. Né? O que é uma base de Lewis? Né? A base de Lewis é uma substância química ou uma entidade, né, capaz de doar elétron. Enquanto que o ácido de Lewis é, né, uma substância química ou uma entidade capaz de receber elétrons. Né? E o hidrogênio ele pode ser encontrado no estado de oxidação H-, que é o íon hidreto, né, o ânion hidreto, sendo, portanto, uma base de Lewis nesse estado de oxidação, e ele pode ser encontrado também como um próton, né, o H+, como eu disse, que é conhecido como próton porque só tem próton, literalmente, né? Porque o hidrogênio tem um elétron, quando perde, só sobra o próton. Daí que o H+ é conhecido como próton. Né? É interessante que esse H+, ele está relacionado aí com uma classe de substâncias muito interessantes, né? Estudadas aí no final do século XIX pelo químico sueco Svante Arrhenius. O Arrhenius ele vai tentar definir, né, o que seria ácido, né? É porque aquela definição antiga, né, ácido, aquilo que tem sabor azedo, algo do tipo, é meio complicado, porque sabemos que as substâncias químicas não devem ser testadas quanto às suas propriedades organolépticas, né? Algumas, né, pelo menos, não devem. Né? E assim, precisava-se de uma definição, e o Arrhenius ele traz essa primeira definição, né? O que é um ácido, né? A teoria que vai explicar isso, né? O que é um ácido. E essa teoria ela não sai do nada, né? Como tudo na ciência não sai do nada, sai do experimentalismo, né? Ele observou ali a partir de alguns experimentos e ele acabou propondo essa definição, que ácido é tudo aquilo que em água, né, vai liberar cátions do tipo H+, né? Em contrapartida, né, falando da teoria do Arrhenius, as bases sempre liberam OH-, né, que é o ânion hidroxilo. É interessante que esse H+, também ele está relacionado lá com a teoria do Bronsted-Lowry, né, que é a teoria ácido-base posterior à de Arrhenius, né, e é uma teoria mais abrangente, né, porque ela engloba ali todos os ácidos de Arrhenius, ela explica todos aqueles ácidos e também explica todas as bases de Arrhenius e algumas outras substâncias, né, algumas outras substâncias também são categorizadas pela teoria do Bronsted, substâncias que não eram contempladas pela teoria do Arrhenius. Né? Por exemplo, pela teoria do Arrhenius não dá para dizer que a amônia é uma base, né? Já pela teoria do Bronsted dá para dizer que a amônia é uma base, né? Comparando aí as duas teorias, né? O Bronsted e Lowry também
ele traz o conceito de que não existe, né, um ácido absoluto ou uma base absoluta, né? E era uma definição que o Arrhenius trazia, ou seja, ácido depende do meio, né? Depende do meio. Por exemplo, a água tem horas que ela pode ser um ácido, tem horas que ela pode ser uma base, né? Conforme a concepção do Bronsted e Lowry. De qualquer forma, nas duas teorias, o H+, o hidrogênio nesse estado de oxidação, né? Ele exerce um papel fundamental. E é claro, o hidrogênio também pode ser encontrado no estado zero, né? Na forma de uma substância simples, que é o gás hidrogênio, como veremos depois. É interessante que esse elemento ele não se encaixa muito bem na tabela periódica, né? O que eu quero dizer com isso, né? Muitas vezes ele é encontrado lá sobre o grupo 1. No entanto, o hidrogênio ele não pertence ao grupo 1, né? Não pertence. Muitas pessoas confundem, né? Eu já tive alunos que achavam que, por ele estar ali em cima, mesmo tendo uma cor diferente, né? Que acaba sugerindo que não é igual. Mas muitos achavam que ele pertencia ao grupo 1. Na verdade, o elemento químico hidrogênio, ele não pertence ao grupo 1, né? Ele não se encaixa muito bem, na verdade, em nenhum lugar na tabela periódica, vamos assim dizer. Por exemplo, na questão do grupo 1, para começo de conversa, né? Ele não tem nada a ver ali com aqueles elementos, né? Porque a única coisa que ele tem a ver é que todos têm ali um elétron na camada de valência. No caso do hidrogênio, eu sempre digo que essa questão de camada de valência ela fica até meio que redundante, porque ele só tem uma camada, né? Ele só tem um elétron, então não faz nem sentido falar camada de valência. Mas ele tem um elétron, né, ali no orbital do tipo S, assim como os demais, né? O lítio também só tem um elétron, o sódio tem um elétron também. Mas a semelhança ela para por aí, né? Porque nas condições normais os elementos do grupo 1 são metais e o hidrogênio não é. Com relação aos isótopos, né? Vocês se lembram da definição de isótopo? Vocês devem ter visto, eu creio que lá no início, né? Vocês se lembram dessa definição? Vocês estão lembrados? O que é um isótopo, né? Um isótopo é quando tem ali uma mesma quantidade de prótons, só que a massa é diferente, né? É interessante, não sei se vocês já perceberam, né? A maioria dos elementos químicos ali da tabela periódica, eles têm um valor de massa exato? Pergunta que eu faço para vocês agora. Considerando a massa dos elementos lá na tabela periódica, eles têm um valor exato de massa atômica? Não. Não tem, né? Basta você dar uma olhada aí, ó, dá uma sondada aí na tabela periódica. Você vai perceber que a maioria deles não tem, né? Eu não sei nem se teria algum deles que tem um valor exato, né? Algumas trazem um valor ali, um valor, vamos dizer assim, meio que exato, porque talvez é um valor onde tem tantos algarismos significativos que acaba, né? E logo depois ali dos principais é tudo zero, até chegar em um outro algarismo significativo e acaba arredondando, né? Então, mas na verdade, nenhum elemento da tabela periódica, dos que são estudados, né? Porque tem aqueles que são artificiais, é complicado, porque não obtém massa suficiente para estudo, enfim. Os que são estudados, eles não têm uma massa exata. Por quê? Por causa da existência de isótopos. Ali é uma massa ponderal, né? Então, assim, para obter aquela massa, eles fazem a seguinte consideração. Conforme a porcentagem de cada isótopo, aí no final das contas você obtém a massa para colocar ali na tabela periódica. Né? Por exemplo, o carbono, ele tem uma massa de 12 alguma coisinha, 12 uns quebradinhos, né? 12,1, não me lembro, mas é uns quebradinhos. O carbono ele existe na forma do carbono 12, carbono 13 e carbono 14, né? Que são os isótopos do elemento químico carbono. Só que a massa dele que é colocada ali na tabela periódica é bem próxima do 12, porque a maior parte do carbono na natureza é o carbono 12, 90 e tantos por cento, né? Aí tem o carbono 14, inclusive, que é muito famoso por causa da datação, né? Enfim.
Por isso que se aproxima muito ali do 12, né? Porque é o isótopo que mais tem, né, na natureza, né? É o mesmo caso do hidrogênio. Tem algumas tabelas, por exemplo, que traz a massa do hidrogênio sendo igual a 1,001, né? Então, assim, é bem próximo do 1. Por quê? Porque o isótopo mais encontrado de hidrogênio é o prótio, né? Que é conhecido também como hidrogênio, prótio. O prótio ele tem massa igual a 1, porque o prótio, H1, né, massa igual a 1, ele só tem um próton no núcleo, né? O núcleo dele é composto por apenas um próton. O outro isótopo, o deutério, símbolo D maiúsculo, ele tem uma massa igual a 2, porque além de um próton, ele tem também um nêutron, né? Só que de cada 1000 átomos de hidrogênio, né, se eu não me engano, são 16, né, apenas, que correspondem aí ao deutério. Então, é uma porcentagem muito pequena, né? E, por fim, temos um que é mais raro ainda. Esse é extremamente raro, mas existe, que é o trício, né, ou trítio, símbolo T maiúsculo. O trítio, além de ter um próton, isso faz com que ele pertença aos isótopos de hidrogênio, né, um próton, ele tem 2 nêutrons. E dos 3, é o único que é radioativo, ou seja, ele pode, por algum processo, né, beta, né, principalmente, ele pode ter modificações no núcleo, né, radioatividade. O hidrogênio ele tem uma energia de ionização assim, até elevada, né? Não é muito fácil retirar o elétron dele. 1.310 kJ/mol, né? Porque esse elétron, como eu disse, o hidrogênio tem ali a configuração eletrônica 1s1, né? Esse elétron ele está firmemente ligado ao núcleo, né? Por ser um orbital que permite esse tipo de situação. O orbital S, né? O orbital P já não permite tanto, né? O orbital D permite menos, e o orbital F menos ainda, né? Essa proximidade dos elétrons no núcleo, né? O hidrogênio, ele apresenta aí uma eletronegatividade igual a 2,2, né? É interessante que eletronegatividade, né, tem tabelas numéricas, né, de eletronegatividade, chamadas eletronegatividade de Pauling, no caso, né? O hidrogênio 2,2. A eletronegatividade do carbono, por exemplo, é 2,5, é bem próxima, né? Conforme o elemento que o hidrogênio esteja ligado, pode ser uma ligação covalente polar, né, ou uma ligação quase que apolar, né? Apolar totalmente apenas quando ele está ligado ao próprio hidrogênio, né? Dois átomos de hidrogênio. Mas, por exemplo, a ligação entre hidrogênio e carbono é quase apolar por causa da eletronegatividade, né? Por exemplo, uma classe de compostos muito importantes para a química orgânica, os hidrocarbonetos, né? Eles são pouco solúveis, por exemplo, em água, né? Porque são substâncias praticamente apolares em decorrência da pequena diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o carbono. Em contrapartida, a eletronegatividade do oxigênio é acima de 3. Por isso que a água, né, H2O, é uma substância polar. Bom, o hidrogênio, ele pode ser encontrado, né, na natureza. Ele não é encontrado como uma substância monoatômica, né, vamos assim dizer, H isolado, né, por aí, né, andando, né. Os gases nobres podem ser encontrados dessa forma, aliás, os são, né. Por exemplo, o hélio é só He mesmo. O hélio não é molécula de hélio, né, He2, He3, não existe isso, é só He. O hidrogênio não, você não vai encontrar aí o H sozinho, né. O hidrogênio ele pode ser encontrado tanto, né, na forma elementar, o que significa isso? Na forma de uma substância simples, né? Forma elementar, substância simples. E também formando, como foi dito anteriormente, uma gama de compostos, né? Como nós veremos posteriormente. Então, o gás hidrogênio é o H2, né? Forma estável do elemento hidrogênio em condições normais. A entalpia de ligação, o que é a entalpia de ligação, né? Nós, de vez em quando, faremos uso dessa linguagem físico-química, né?
quando tratarmos aí de moléculas, né? Quando tratarmos de compostos iônicos, o termo é entalpia de rede, né? Lembram daquela explicação que eu dei para vocês recentemente, né? Que eu fiz, né? Compostos iônicos, a energética da ligação iônica, ela é mensurada ali a partir da entalpia de rede. Veremos um pouco isso quando tratarmos ali os elementos do grupo 1 e 2. Entalpia de ligação, o foco é a ligação covalente, né? E é justamente isso que ocorre, né? Com a molécula de hidrogênio, uma ligação covalente, né? Que pode ser representada aí pela teoria da ligação de valência ou pela teoria do orbital molecular, né? E a formação dos orbitais ligantes e antiligantes. É uma ligação covalente. E ela tem uma energética, a energia de ligação. A ligação química tem uma energia envolvida. E essa energia equivale a 436 kJ/mol, né? E é positivo, por quê? Por que a entalpia da ligação é positiva? Porque para você quebrar a ligação, você tem que fornecer energia, né? Então, daí, ser positivo. Não é um processo espontâneo, né? E, assim, existem forças intermoleculares, né, muito fracas, né, em torno do gás hidrogênio. Tanto que é muito difícil, né? Muito difícil mesmo fazer com que exista hidrogênio, moléculas de hidrogênio, de gás de hidrogênio, na forma de gás de hidrogênio, não, né? Moléculas de hidrogênio, né? Na forma líquida, né? É muito difícil, é muito difícil. São temperaturas extremamente baixas, né? Para que isso seja possível, é muito difícil. Como o gás de hidrogênio pode ser produzido, né? Vamos lá. Na indústria, né, o hidrogênio ele tem algumas finalidades e a principal forma, né, de produção do gás de hidrogênio é a partir da reação entre o metano, né, CH4, um hidrocarboneto, mais água, né, utilizando uma temperatura de 1000 graus Celsius. A partir dessa reação, obtém-se o gás hidrogênio, não apenas o gás hidrogênio, mas também o monóxido de carbono, né, que é o CO. Essa equação, portanto, né, esse caminho é o caminho utilizado para a produção industrial. No entanto, no laboratório de química, por exemplo, nós podemos facilmente, né, obter gás de hidrogênio. É claro que não seria viável, né, considerando uma produção para fins industriais, mas ele pode ser obtido facilmente. Inclusive, são experimentos muito antigos, né, desde os alquimistas, né? Os alquimistas já conheciam estas propriedades de alguns metais. Eu disse metais, né? Porque a reação de alguns ácidos de arrênios, né, com alguns metais, pode liberar gás e hidrogênio, como é o caso do zinco, né? O zinco metálico, na presença de ácido clorídrico, forma-se o sal, né? Uma reação de deslocamento simples, né? Forma o sal. Nesse caso, como é zinco e ácido clorídrico, é formado o cloreto de zinco, né? E o zinco, ele existe apenas no estado 2+, por isso que é ZnCl2, né? Não existe ZnCl ou ZnCl3. Cloreto de zinco é ZnCl2, mais o gás hidrogênio que é liberado. Não apenas o zinco, né? Mas o metal que mais tem aí na crosta terrestre, né? O alumínio. O alumínio também pode ser facilmente aí atacado por ácidos minerais, como o ácido clorídrico, por exemplo, formando também, né, um sal, neste caso o cloreto de alumínio, mais gás hidrogênio. É uma reação assim bem característica, né? Traz muitas evidências essas reações aí de ácidos com ácido, de ácidos com metais, né? Porque forma-se, né, um composto sólido de cor diferente, né, que é o sal, há borbulhamento ali no sistema, evidenciando a liberação de gás, e também são reações exotérmicas, né? O que significa isso? Libera energia térmica. Exo é liberar, né? Liberam energia térmica. Ou seja, dependendo da quantidade que você coloca, se for ácido concentrado, por exemplo, né?
no momento da reação você não consegue nem pegar ali o Becker, né? Porque fica muito quente, realmente. A temperatura, ela é elevada, ela se eleva bastante, né? Tranquilo até agora, pessoal? Tudo certo? Alguma dúvida, curiosidade? Qualquer coisa aí, só perguntar. Há uma outra forma também de produzirmos o gás hidrogênio, que é via eletrólise da água, né? Aqui está representado uma célula, ou célula eletrolítica, né? Essas células eletrolíticas é onde ocorrem os processos de eletrólise. E como que funciona, né? A formação de gás hidrogênio em uma célula eletrolítica. Uma célula eletrolítica, eu não sei se vocês estudaram, vocês já passaram pela Química 2, correto? Sim. Lembram lá das pilhas, eletrólise? Sim. Tranquilo, né? Lembram que pela eletrólise da água é produzido gás hidrogênio, né? E em uma célula eletrolítica nós temos, convencionalmente, né, nos desenhos aí, né, à esquerda, né, há uma região chamada de anodo e à direita o catodo, né? No anodo ocorrem os processos de oxidação e no anodo ocorre o processo de oxidação, né? No catodo, redução, anodo, oxidação. Portanto, aqui no anodo ocorre a oxidação, né? E o elétron, ele vai em direção ao catodo, né? A corrente elétrica, os elétrons que são produzidos, são liberados ali no processo de oxidação. Na eletrólise da água, aqui no anodo, é formado o gás oxigênio, enquanto que no catodo, na eletrólise da água, é formado o objetivo da aula de hoje, né? O gás hidrogênio. Nós estamos estudando o elemento químico hidrogênio. Na eletrólise da água, no catodo, é formado o gás hidrogênio. Tem uma condição, vou fazer uma pergunta para vocês aí, tem uma condição fundamental, né, para a eletrólise da água, né? A formação aí dos gases, né? Qual seria essa condição? Estão lembrados? Como tem que ser lá a solução, né? Se eu não colocar nada ali, por exemplo, na água, ocorre a eletrólise? Quais são as condições para a produção de gás e hidrogênio via eletrólise, né, da água? Eu disse uma condição fundamental, na verdade, né, são até duas, né? Duas condições, né? Professor, tem que ter um metal? E metal, olha, de certa forma, a verdade, assim, o metal dá para usar metal como eletrodo, né? Mas, na verdade, o metal não é nem bem a melhor opção, né? Porque o que é o eletrodo? O eletrodo é a região onde ocorre ali a reação, né? Por exemplo, aqui na célula eletrolítica, ó, essa parte aqui ó, é o eletrodo. Né? Essa aqui é o eletrodo. Nesse caso aqui é um metal, realmente, né? Mas a questão do metal também, ele não é muito bem indicado. O mais indicado seria, por exemplo, um grafite, né? O grafite ele é mais indicado por quê? Porque a condição fundamental aqui para que ocorra a eletrólise, uma das condições fundamentais, é o fornecimento de energia. O que ocorre? Se tiver o metal ali funcionando como eletrodo, ele pode trabalhar também.
que eu quero dizer? Quando fornece energia, o metal ele começa a reagir. Interessante isso. Se você colocar, por exemplo, cobre como eletrodo, na superfície do cobre, né, quando você fornece energia para a eletrólise, começa a ocorrer a eletrólise da água, mas de repente começa a ficar meio esverdeado. Mas por que isso ocorre? É porque o cobre está trabalhando. Se você colocar o ferro, então aí ferrou, né? Porque o ferro ele é mais reativo do que o cobre, né? Alumínio também não é legal, né? Um eletrodo, você falou de metal? Sim, metal é bom. O problema é os tipos de eletrodos metálicos, né? Que não sofrerão esse tipo de reação. Ou seja, não vai interferir na eletrólise da água, né? Ou qualquer outro processo eletrolítico que o cara esteja trabalhando. Que são eletrodos de ouro, né? Por isso que eu estou falando, né? Eletrodos de ouro e eletrodos de platina, né? Mas eles são muito caros. Então, tem que ter metal? Na verdade, se for platina e ouro, tá em casa, né? Porque eles realmente não irão trabalhar e não irão prejudicar ali a reação eletrolítica. Então, na verdade, se você quiser fazer um experimento caseiro, obviamente você não vai utilizar ouro nem platina, não dá, né? Inviável. Então, eletrodo de grafite, porque o grafite, né, carbono puro, né, é um dos alótropos do carbono, né, o grafite. Você pode comprar em qualquer livraria, né, algo barato. Ele não trabalha, ele é quase que inerte, né. Então, assim, tem que ter metal. O metal geralmente é utilizado como eletrodo, né, só que o metal não é tão legal. É melhor utilizar o grafite. A condição fundamental, na verdade, uma das duas condições fundamentais é a questão do fornecimento de energia, porque a eletrólise, né, para a produção do gás hidrogênio, ela não é um processo espontâneo, né? Ela é um processo não espontâneo. Então tem que ser fornecida energia para que ocorra, né? Qual é a outra condição fundamental? E essa outra condição fundamental, ela tem a ver aqui com o meio, com a solução. Tem um nome, né? Tem um nome para isso, né? Mas dependendo daquilo que você falar que é adicionado, ele está certo também, não está errado. Mas tem um nome, né, mais específico, né? Vocês se lembram? Então, uma das condições, eu vou colocar aqui um Ezinho, né? E de energia. Vamos lá, então. Alguém tem um chute aí, algo do tipo? Tranquilo? Então, vamos lá. É essencial para que ocorra a eletrólise um meio eletrolítico. O que é um meio eletrolítico? Lembraram? Você quer fazer um meio eletrolítico bem simples, ó. Só dissolver cloreto de sódio, né? Por que vai ser o meio eletrolítico? Porque em água são formados cátions Na+, e ânions cloretos, né? No caso do cloreto de sódio, é o meio eletrolítico. Isso fecha o circuito, né? Ou seja, quando vai fornecida energia aqui, ó, o meio eletrolítico ele permite esse fluxo de corrente. Ele fecha o circuito, tornando possível, portanto, né, nesse caminho aí, na superfície dos eletrodos, né, ocorrer o processo de eletrólise da água. Sem o meio eletrolítico, né, não ocorre. Então, tem que ter o meio eletrolítico. Aí você pode perguntar assim, professor, mas isso daí é furada, porque eu utilizei água, né? Eu peguei a água da torneira lá, coloquei, eu fiz eletrólise. Então, o professor falou que tinha que colocar cloreto de sódio. Eu não coloquei, deu certo, né? Na minha casa dá certo. Na sua casa e na casa de todo mundo, né? De coxinha, do Brasil afora, porque a água da torneira, ela não é pura, né? Então, para você fazer eletrólise, você pode fazer com a água da torneira, porque ela em si já é um meio eletrolítico, né? Lembram lá do cloro ativo, né? O pessoal coloca lá no meio.
Sem contar que a água da torneira ela traz já também cátions, né, naturais ali do meio ambiente. Aqueles cátions eles não são retirados, né? Não tem porquê, né, chegar uma água deionizada na sua casa ou uma água destilada na sua casa, né? Não faz sentido, né? A água ela passa por um processo de purificação, né, principalmente dos materiais orgânicos, mas ali ela está cheio de cátions, né? Se você for fazer um teste analítico ali, você vai encontrar estronço, vai encontrar magnésio, vai encontrar bastante coisinha. Então, a água da torneira ela dá certo porque é um meio eletrolítico natural, né? Agora, por exemplo, se você pegar água destilada ou aquela água ultra pura, né, água deionizada, água miliquê, que o pessoal fala, até no laboratório 90 e 91, né, lá tem um aparelho que obtém essa água. Essa água você pode colocar corrente e fazer um potencial, uma diferença de potencial enorme, e não vai dar nada, né, porque não é um meio eletrolítico. É interessante que pela eletrólise da água, portanto, é possível obter aí o gás hidrogênio. É interessante que se você fizer um experimento assim com a engenharia bem bonitinha, sabe o que vai acontecer? Você pode isolar o gás hidrogênio e o gás oxigênio. E olha que interessante, o volume que você isola de gás hidrogênio, ele vai ser mais ou menos ali o dobro do volume de gás oxigênio. Interessante isso, né? Isso reflete essa estrutura molecular. Por quê? Porque é H2O, é 2 hidrogênio para 1 de oxigênio. Então, quando você decompõe a água em gases, né, é 2 volumes de gás hidrogênio para 1 volume de gás oxigênio. Né? E essa reação de decomposição da água, né, ela tem um valor, né, associado aí, de entalpia, né, em torno de menos 285 quilojoules por mol de moléculas de água. E esse sinal negativo aqui representa o quê, né? Que a eletrólise da água não é um processo espontâneo, né? Isso é meio que óbvio, né? Não é verdade? Por exemplo, você vai tomar uma água, de repente ela começa a borbulhar assim do nada, borbulha assim, né? E se for hidrogênio é até perigoso, né? Tem um teste para hidrogênio que você coloca a chama lá e explode, né? Sabiam que o gás hidrogênio explode, né? Então, assim, você não vai tomar água lá e de repente começa a borbulhar do nada, né? Isso não acontece, né? De repente você está caminhando lá com alguém na beira de um lago e de repente começa a borbulhar tudo, né? Gás oxigênio aqui, gás hidrogênio lá. Não, isso não acontece. Então, não é um processo espontâneo, né? Daí o sinalzinho negativo ali, ó, isso daí não é um processo espontâneo, tem que ser fornecida energia e os físico-químicos estudaram ali e eles sabem que é mais ou menos essa quantidade para o negócio dar certo, né? Isso aí, vamos lá então. Então, existem formas diferentes, né, de produção do gás hidrogênio. Né? Tem a forma industrial, a gente pode obter, brincar um pouco no laboratório, né, inclusive isolar o gás hidrogênio, fazer o testinho lá da explosão, né, a partir da reação com metais, né, e também a partir da eletrólise. Muito interessante. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Eu só compartilhei ali no chat uma curiosidade sobre a água destilada, né? Para pacientes que fazem hemodiálise. Interessante. É utilizada para pacientes que fazem Na hora de hemodiálise. fazer a hemodiálise é usado essa água para passar na máquina que eles fazem. Olha só que interessante. Não sabia. Bacana. O gás hidrogênio, né? E para que serve esse gás hidrogênio? Serve para alguma coisa, né? Assim, fala gás hidrogênio, a priori parece que não vem nada, né, na cabeça, né? E realmente, diretamente, né? Mas vocês verão que o gás hidrogênio tem muitos usos. Esse carinha aí, o H2, né? A substância simples do elemento hidrogênio tem muitos usos.
Vamos começar aqui, né? Por exemplo, a produção da margarina, né? Existe, eu não sei se hoje eles ainda estão utilizando esse método, né? Mas o que ocorre? Eu vou colocar aqui no point, vamos lá. Na produção da margarina, né? Como que funciona, né, essa questão do gás hidrogênio? Se você pegar lá os óleos vegetais que são utilizados lá, a gordura vegetal, ela é uma substância orgânica dita insaturada, né? Ou seja, vai ter carbono fazendo ali dupla ligação. O que ocorre então? Né? Essa gordura vegetal aí vai ser adicionado a ela o H2. O H2, mas não é de qualquer forma, né? Para que isso dê certo, é utilizado um catalisador. E o cara que geralmente é utilizado é o paládio, né? A partir disso vai ser formado, portanto, vai ser formado isso daqui, ó, que é a margarina. A margarina é a gordura vegetal onde a ligação dupla foi quebrada, né, pela presença ali do hidrogênio. Então entra um átomo de hidrogênio em um dos carbonos da dupla e no outro entra outro átomo de hidrogênio. Isso daí é hidrogenação catalítica, né? Então, professor, para que serve o gás hidrogênio, né? Vamos lá. Para começo de conversa aí, na produção da margarina, produção do CH3OH. Quem é esse cara, né? Tem OH, é uma base de arrênios? Não, né? Nem tudo que tem OH é base de arrênios, só substâncias inorgânicas e algumas, né? CH3OH é o metanol, é um tipo de álcool. Também H2 é utilizado como combustível, né? As células a hidrogênio, o pessoal fala aí do combustível do futuro, né? Muito interessante, né? E o H2, né? Ele também é utilizado na produção de amônia, NH3, né? A partir desta reação aqui, ó, H2 mais N2, formando ali amônia, né? E essa equação, inclusive, ela não está balanceada, né? Como que ela ficaria balanceada aí? Vamos lá. Tem que colocar um 3 ali, né, no H2 e um 2 no NH3, né? Aí ficaria balanceada. Então, a partir da reação do gás nitrogênio com gás hidrogênio, forma-se amônio. E talvez você pode perguntar, professor, mas a amônia, né? Onde a gente usa amônia, né? A amônia ela é utilizada como precursora de produtos, né, cosméticos, por exemplo. É utilizada como precursora de algo que é fundamental para a agricultura, que são os fertilizantes, né? E também é utilizada como precursora na produção de explosivos, né? E essa amônia aí, ó, antigamente, né, vamos dizer assim, esses compostos que eu falei para vocês, né, principalmente os fertilizantes, né, eles eram extraídos da natureza, né? Os salitres, por exemplo, e os salitres também servem, né, para fazer explosivos, mas é meio complicado, né? E teve um químico aí, um químico alemão, que tem uma história assim muito intrigante, né, por trás da vida dele. Ele descobriu uma forma de não dependermos desse tipo, né, de situação. Extrairmos ali o salitre, né, e a partir dele, né, produzir aí os fertilizantes, explosivos, enfim. Então ele pensou o seguinte, né, como eu posso produzir amônia e não depender dessa situação, né? Eu vou produzir amônia a partir do nitrogênio atmosférico. Tem muito nitrogênio atmosférico, né? Você pode usar toneladas e ainda, mesmo assim, terá
milhões e milhões de toneladas de nitrogênio atmosférico. Então, é uma fonte quase que inesgotável para a produção de amônia. Aí, quem é o cara que vai reagir com o nitrogênio atmosférico? É o hidrogênio, né? Só que daí, esse químico alemão, né, por nome Fritz Haber, ele tinha um desafio, né? O trabalho do cientista, ele é muitas vezes não é fácil, né? É precedido por muitos erros, frustrações, enfim. E a grande questão aqui, né, ele trabalhou o seguinte, ó, como quebrar a ligação tripla do nitrogênio, né? Porque o nitrogênio, ele é um gás, né, praticamente inerte. Não tanto quanto os gases nobres, né, mas ele é um gás praticamente inerte. Inclusive, o elemento químico nitrogênio, ele foi chamado pelo Lavoisier, né, que conseguiu isolá-lo do ar atmosférico, de azoto, né? Por que azoto? Azoto significa indiferente, né? Porque o Lavoisier ele percebeu que o nitrogênio ele simplesmente não queria nada com nada, ele não reagia, né? E o Fritz Haber, portanto, ele se deparou com essa questão. Entre dois átomos de nitrogênio existem três pares de elétrons que estão sendo compartilhados, formando uma ligação tripla. E a entalpia de ligação é grande, né? Como fazer com que esta ligação tripla seja quebrada e ele reaja com o hidrogênio? Foi aí, ele sendo um engenheiro químico, né? Ele bolou uma estratégia, toda uma parafernália, né? Utilizando aí catalisadores e também trabalhando com o princípio de Le Chatelier, né? O princípio lá do equilíbrio químico. Porque a amônia, ela era produzida e ele montou ali no seu aparato de engenharia, né? Uma forma de retirar essa amônia, porque daí você deslocaria o equilíbrio para a direita, né? Então, utilizou catalisadores para quebrar a ligação tripla do nitrogênio e também trabalhou com equilíbrio químico, retirando a amônia, favorecendo a reação. E eu disse para vocês, né, que o Fritz Haber tem uma história muito intrigante, né, por trás dele. Porque em decorrência desse trabalho, que é a produção de amônia, né, inclusive é conhecida como o processo de Haber-Bosch, que é do Fritz Haber e do seu auxiliar, né, o Bosch. Ele ganhou o prêmio Nobel, né, se eu não me engano, de 1919, enfim, mas foi um prêmio Nobel assim, muito contestado, né. Aí você pode perguntar, mas por que, professor, que foi contestado, né? O cara não fez ali uma forma de obter amônia, enfim, né? É a questão também de quem ele era, né? E o que levou ele também a pensar nisso, né? Porque foi justamente na época da Primeira Grande Guerra Mundial, né? A Primeira Grande Guerra Mundial, 14 a 18, né? Foi justamente nessa época. Ele já vinha estudando isso, né? E nessa época ele conseguiu desenvolver, fechar ali o caixa, né? Para produzir amônia a partir do nitrogênio atmosférico. O que aconteceu? Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava guerreando ali com a Inglaterra, né? E todo o nitrato do mundo praticamente vinha aqui do Chile. O Chile ele tem reservas enormes de nitrato, né? De salitre, né? O salitre é um mineral, que é nitrato de potássio e sódio. E o que acontecia, né? Esse nitrato ele simplesmente não chegava na Alemanha, porque a Inglaterra ela tinha uma frota marítima né, muito forte. Esse nitrato praticamente não chegava, ele não chegava. Não chegando, não é produzido fertilizante. Se não é produzido fertilizante, prejudica a agricultura. Não é produzido explosivos. Se não são produzidos explosivos, prejudica a máquina de guerra, né? Então foi aí que entra o gênio do Haber, né? Que ele conseguiu obter, né, a amônia, precursora dos fertilizantes e dos explosivos, a partir de uma fonte inesgotável, que é o nitrogênio atmosférico. E assim, só que foi um prêmio Nobel bem contestado, porque o Haber, né, ele não sintetizou apenas amônia, né, ele sintetizou gases extremamente tóxicos, né, por exemplo, o Zyklon B, o Zyklon A, gases que foram utilizados aí no decorrer da Segunda Guerra Mundial, né, onde os nazistas mataram milhões de judeus ali nas câmeras de gás, graças ao trabalho do Fritz Haber, né. E olha que paradoxo, né, porque ele foi um cara muito fiel ao regime, até o regime nazista, né, de início, só que o Fritz Haber ele foi abandonado pelos nazistas, né, porque ele tinha um defeito, né, ele nasceu judeu, olha só. Então, assim, ele acabou sendo abandonado pelos nazistas e os nazistas utilizaram, né, o trabalho dele no decorrer da Segunda Guerra Mundial.
Então, o prêmio Nobel dele foi uma questão muito assim, questão de ética, né? Era ético dar o prêmio Nobel para ele, né? É complicado. E também o trabalho do Haber, né? Ele suscitou depois várias questões, né? A ciência ela é neutra, né? Porque o Haber, eles estudaram, por exemplo, muitos gases com um fim já pré-estabelecido mesmo, né? Eles não estavam estudando lá a obtenção de um gás melhor, inclusive tem uma constante chamada constante da morte, né, que é a constante de Haber, né? O quão um gás é letal, né? É medido por essa constante. Isso aí não foi obtido assim de uma forma neutra, né? De um fim bem estabelecido. Então foi um prêmio Nobel assim bem contestado na época, né? Mas enfim, o hidrogênio ele está presente aí na obtenção da amônia, como eu disse para vocês, a amônia ela é muito importante, né? E é obtida hoje, né? Desde ali 1913, né? Em torno de 1913, a partir do processo de Haber-Bosch. Bom, apenas para descontrairmos um pouco aí, né, com a história, né, dar uma contextualizada, alguns compostos de hidrogênio, porque até agora nós vimos aí a questão da molécula simples, né, substância simples aí do elemento químico hidrogênio, nós iremos estudar agora algumas substâncias compostas, né, e nós veremos, como foi dito lá no início, que o hidrogênio é um cara muito versátil. O hidrogênio ele forma os chamados hidretos metálicos, hidretos salinos e uma classe de substâncias, nós iremos aqui focar um pouquinho mais, né? Que é mais interessante, né? Faz parte do seu dia a dia, né? Hoje você tomou, por exemplo, um hidreto molecular, com certeza, né? Que é a água, né? Então a gente vai focar um pouquinho mais aí nos hidretos moleculares. Os hidretos metálicos, né? Tanto os metálicos quanto os salinos, a gente não vai focar tanto, mas a gente vai dar uma estudadinha aqui neles. O que são esses hidretos metálicos, né? São compostos binários, né, entre o hidrogênio e metais ali dos grupos 3, 4 e 5, né? O grupo 3 é o grupo do escândio, né? O grupo 4 é o grupo do titânio. O grupo 5 é o grupo do vanádio, ali no bloco D. O hidrogênio, portanto, quando está ligado a estes metais, ele pode formar os chamados hidretos, né, hidretos metálicos, e também com alguns elementos ali do bloco F, né, o bloco F que compreende os períodos 6 e 7, né, principalmente os elementos ali do período 6, chamados lantanídeos, né, começando ali com sério, 14 elementos, até chegar lá no lutécio. Algumas características, né, tem lustro metálico e muitos são condutores de eletricidade, né, assim como os metais. São quebradiços e menos densos que o respectivo metal de origem. Os hidretos metálicos, né, são meios potenciais de armazenagem de hidrogênio. Né? É bem interessante essa questão de armazenagem de hidrogênio, porque o paládio, né, agora há pouco eu falei sobre a hidrogenação catalítica da gordura vegetal, né? Processo utilizado na obtenção das margarinas, né? É utilizado lá o paládio. O paládio é um cara, assim, um metal fantástico. Primeiramente porque o paládio ele é muito utilizado, né, como catalisador. Os catalisadores de paládio, não só o metal, né, mas os compostos de paládio, né, são muito úteis em vários processos de catálise. E o metal paládio, segundo os estudiosos da área, ele consegue, parece até mágica, né? Mas ele consegue armazenar até 800 vezes, 900 vezes o volume dele aí de hidrogênio. Ele consegue absorver isso de hidrogênio, comparando com o volume dele até 800 vezes mais. É incrível, né? É incrível como que ele consegue fazer isso. É um metal muito interessante e ele é utilizado, né? Aí como uma forma de armazenagem de hidrogênio ultra puro, né? Uma uma aplicação também desses hidretos metálicos é também em sistemas aí como baterias, né, as chamadas baterias de hidreto metálico. Né? São baterias recarregáveis, né, como mostra aí essa
equação química, onde tem um metal na presença de água, elétron, forma-se o hidreto metálico, mais OH-, o ânion hidroxila. E é uma reação reversível porque pode retornar ali, né, à questão inicial, o metal mais a água mais os elétrons. A parte à esquerda, né, seria quando a bateria estivesse sendo carregada, né, obtendo elétrons, e a parte à direita, quando é consumido, né, essa questão do elétron, e depois novamente sendo recarregado, formando novamente o hidreto metálico. Então a parte mais à esquerda, quando está carregando, recarregando a bateria, a parte mais à direita, a bateria pronta para o uso, né? E essas baterias, elas têm sido muito úteis, né? No Brasil, elas não são muito comuns, né? Aqui no Brasil nós temos baterias de outros tipos, né? Elas não são muito comuns. Os hidretos salinos, né? Esses hidretos são obtidos quando o hidrogênio encontra os metais dos grupos 1 e 2. Solúveis em solventes não aquosos comuns, reagem com água formando bases de arrênios e H2, portanto, né, esses hidretos eles não são nem estáveis, né, na presença do ar atmosférico, né, porque você sabe que o ar tem umidade, né, tanto que essa umidade quando baixa muito aí, tipo, mais ou menos como está hoje aí, né, nessa época do ano aqui em Coxinha, é meio complicado, né, o ar atmosférico tem água, né, e esses hidretos eles reagem, né, com essa água. Os metais ali do bloco S, que são hidretos salinos, são metais, né, hidrogênio com os metais dos grupos 1 e 2. Esses metais, principalmente os metais do grupo 1, eles são muito instáveis, né? No laboratório de química nós temos ali o sódio, né? Se você cortar um pedaço de sódio, isso mesmo, você corta o metal sódio, porque é um metal mole, né? E você deixar ele exposto, ele começa a borbulhar, né? A oxidação ela é abrupta. Né? O ferro ele também se oxida facilmente, mas não é assim, né? Você dá uma lustrada ali, você deixa, né? Depois de uma semana você percebe que formou ferrugem, né? Ele está sendo oxidado. Já o sódio não, ele é algo instantâneo, né? Então, os compostos de hidrogênio com estes metais também não são diferentes, são muito reativos. O hidrogênio de magnésio tem um uso bem interessante, né? As pilhas a combustível, né? O hidrogênio ele pode ser utilizado como combustível e uma das formas de armazenar ele, né, é a partir do hidreto de magnésio. Muito bacana, né? Tudo isso oriundo de pesquisa científica. Né? Os caras se debruçam, tem muitas áreas de pesquisa, né? Isso daí provavelmente envolve a obtenção de novos materiais, né? Ciências dos materiais é uma área muito forte de pesquisa hoje em dia, né, a nível mundial. Bom, chegamos aí nos hidretos moleculares, né? Eles são mais interessantes para nós, no sentido assim que eles são mais comuns, né? Você provavelmente não tem um hidreto metálico na sua casa, muito menos um hidreto salino. Mas hidreto molecular, como eu disse, você tomou hoje, né? A água, por exemplo, né? É um hidreto molecular. Amônia, nós falamos agora há pouco da amônia. É um hidreto molecular. Ácidos de arrênios, né? Ali com o grupo 17, são exemplos de hidretos moleculares. HF, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico, né? São hidretos moleculares. São comuns, né, para os elementos eletronegativos dos grupos 13 ao 17. É interessante isso daqui, né? Os nomes sistemáticos, né, dos compostos moleculares de hidrogênio são formados a partir do nome do elemento e o sufixo ano, né? Por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas o nome da água, né? Considerando essa regra, né? Daí o PAC seria o oxigênio é o elemento ali, né? Central. Então, oxi, terminação em ano, oxidano, né?
esse seria o nome da água, né? Imagina, você falar, ó, vou acordar hoje, vou tomar um oxidano, né? Vou acordar amanhã, né? Vou tomar um oxidano. Não funciona, né? Então, a água é um nome melhor, né? Mas essa seria a regra para o nome, né? Dos hidretos moleculares. Por exemplo, o nome da amônia, né? O nome oficial é azano, né? No caso do azoto, ali do nitrogênio, e terminação em ano. Os hidretos moleculares, né, eles são divididos em 3 categorias, que são os compostos com número exato de elétrons, compostos deficientes de elétrons, compostos ricos em elétrons. Interessante, né? Vamos lá, então. Primeiramente, os compostos com número exato de elétrons, nos quais todos os elétrons do átomo central estão envolvidos nas ligações. Exemplo disso, né? São ali os elementos do grupo 14. Nós temos ali o hidrogênio com os elementos do grupo 14. São exemplos desses compostos com o número exato de elétrons. Exemplo, hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, silanos. Cara, quem são estes silanos, né? É silício e hidrogênio. Germanos, quem são os germanos? Não tem nada a ver com a história, não, né? Germanos lá seriam os alemães, né? Não tem nada a ver com isso. Germanos são os compostos de hidrogênio com o elemento químico germânio. Ali no grupo 14, né, você tem carbono, né, silício, germânio. Após o germânio, já não é formado mais os hidretos, né, com número exato de elétrons. Seriam os elementos estanho e chumbo, até porque eles já não são mais nem não metais e nem metalóides, são metais, né? Estanho é um metal, chumbo é um metal. Então, hidrocarbonetos, carbono, silano, silício, germanos, germano. Isso aí. Pessoal, vamos tomar uma água, dar uma descansadinha uns 5 minutinhos, pode ser? Pode. Tranquilo, então. Eu vou encerrar aqui a gravação, depois, ao retornarmos, né? A gente pode retornar ali às 20h15, né? Aí nós retomaremos a gravação.